Vamos retomar aqui então. Nós vamos agora falar das últimas duas conferências de A Verdade e as Formas Jurídicas. Essas conferências foram palestras. E eu pretendo, pelo menos tentar, integrar isso com a análise do Vigiar e Punir, que é um outro livro do Michel Foucault. O livro foi publicado 2 anos depois. Eu pretendo deixar claro quando que eu estou falando de um ou de outro livro. Mas eu vou ficar indo e voltando, porque eu pretendo integrar essas duas análises. Eu acho que fica, por incrível que pareça, eu acho que fica mais fácil. Nós vimos que, na verdade, as formas jurídicas, Foucault está investigando as formas de pesquisa da verdade no âmbito do direito. Como o direito tem algumas práticas que visam pesquisar a verdade, empreender pesquisas a respeito da verdade. Em Vigiar e Punir, ele vai estudar como que as técnicas de punição, as formas de punir, mudam ao longo da história e por que que elas mudam. Mais acentuadamente na história recente, né? A partir do direito monárquico. Então agora eu vou começar falando do início do Vigiar e Punir. Então não estou mais falando nesse momento da pesquisa da verdade, eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Eu estou falando das técnicas de punição, estou falando do direito penal. De uma forma bastante grosseira, não simplifiquem dessa forma na prova, é uma simplificação grosseira. Aqui é como se ele estivesse falando de processo penal e aqui é como se ele estivesse falando de direito penal material, tá bom? Mas não simplifiquem dessa maneira, isso é só uma ferramenta didática, tá bom? Então, no âmbito do direito penal, da história do direito penal, Michel Foucault vai traçar um perfil do direito monárquico. Esse direito monárquico, esse direito penal monárquico, ele era o direito do antigo regime. O que era o antigo regime? O absolutismo. Então, o período em que existiram reis absolutos, o período do absolutismo, esse período histórico, era regido por um direito monárquico. Nesse direito monárquico, a forma de punir era a execução pública por suplício. Então, você pegava o sujeito que você ia punir e submetia ele a uma execução pública, aberta ao público, transformava aquilo num espetáculo de sofrimento, de suplício. Então você começava cortando os dedos das mãos, depois você fazia uma mutilação ampla ali. Então era um cerimonial público. Essa era a forma de punir do direito monárquico. Por que era assim? Porque, na verdade, nós vimos no final do bloco anterior, que a noção de infração ela surgiu no final da Idade Média como uma forma de coletivizar aquele evento criminal. Então, aquele crime, aquele delito, deixou de ser simplesmente um dano a uma outra figura privada e ele passou a ser uma ofensa a algo que é coletivo. Ele passou a ser uma ofensa ao Estado. Só que nesse momento do absolutismo, o Estado era o rei. Então, o crime era visto como uma ofensa ou um desafio ao poder do rei. E nós não podemos esquecer que o absolutismo ele tinha, em algumas vertentes, um fundamento religioso. Então, o poder do rei derivava do poder de Deus. Então, quando alguém desafiava esse poder, ele tinha que ser punido de uma forma exemplar, absolutamente brutal, porque ele estava desafiando ou ofendendo um poder divino, que era o poder do soberano. E por isso é que se fazia uma cerimônia pública, uma execução pública. E ali eram feitos rituais de vingança, uma vingança do soberano contra aquele indivíduo.
Era uma vingança que se exercia sobre o corpo desse indivíduo. E que também servia para infundir terror nos espectadores. Então, para dissuadir as pessoas ali presentes de fazerem a mesma coisa. Então você tinha um soberano, tinha um cerimonial, e aquele indivíduo era tratado como um inimigo do rei, um inimigo, e ele era vencido. Cuidado ao relacionar isso com o direito penal do inimigo, porque não tem nada a ver, ou quase nada a ver, tá bom? Mas eu coloquei nesses termos porque são os termos que Foucault mobiliza no Vigiar e Punir para descrever esse direito monárquico. O que acontece? E aqui eu preciso acelerar um pouco, esse último bloco é mais acelerado. Esse modelo de punição, ele tinha problemas. Quais eram os problemas? Ele era muito instável. Você não tinha assim absoluto controle sobre o que ia acontecer ali, né? Ele era instável. Ele era também ineficiente, porque era todo um espetáculo que tinha que ser montado para cada violação que acontecia e que era considerada uma violação ao soberano. Então ele era um modelo ineficiente. E ele gerava nas pessoas e naquele ambiente ali uma violência latente. E o Foucault vai contar no Vigiar e Punir até algumas situações em que, históricas mesmo, que aconteceram, que as pessoas que estavam ali assistindo tomaram o lado do supliciado e ficaram revoltadas, e aquilo gerou um tumulto, né? E teve carcereiro que foi linchado publicamente e tal. Então, esse sistema ele se revelou instável, ineficiente, também temerário, porque ele gerava uma violência latente na população, né? Ele ensinava para as pessoas uma violência brutal também. E aí por isso que ele se transformou. E essas razões aqui esses problemas acabaram se tornando razões para a modificação desse sistema. E Foucault fala que essas são as verdadeiras razões, não é? São as razões práticas pelas quais esse modelo do suplício acabou se transformando, acabou sendo transformado. Só que do ponto de vista teórico, os juristas que se propuseram a reformar esse modelo, por exemplo, Beccaria, eram juristas ligados ao iluminismo, as ideias por trás da Revolução Francesa, a derrubada do antigo regime. Então eles se propuseram a fazer uma reforma desse direito penal, porque esse direito ele era intimamente vinculado ao absolutismo. E se o absolutismo tinha que ser destruído, esse direito penal também tinha que ser destruído. Só que esses caras eles eram teóricos, eles eram intelectuais. Então essa reforma que eles vão propor, cada um vai ter um modelo, não é? Mas existem algumas ideias gerais que podem ser absorvidas dessa reforma, que ficou chamada reforma humanística do direito penal. Porque em teoria, esses autores eles vão propor uma humanização do direito penal. Essa necessidade de humanizar seria o que justificaria a mudança. Só que, na verdade, Foucault vai dizer, não era porque ele precisava humanizar o direito penal, era por causa disso aqui. Era porque era instável, ineficiente, havia uma violência latente que isso gerava. Então, esses juristas reformadores vão conceber um outro modelo de punir. Aqui eu ainda estou em Vigiar e Punir. E aí eles vão falar o seguinte: existem algumas penas que você não precisa supliciar a pessoa. Existem algumas penas que são mais eficientes, que são mais racionais, que são mais proporcionais e que são mais eficazes. Aí eles vão propor 4 tipos de pena. A deportação. Então, para alguns crimes, você deporta o sujeito, exila ele.
Para outros crimes, você submete ele a um escândalo público. Esse escândalo público não era como um suplício, era uma espécie de humilhação pública. Então fazia a pessoa desfilar nua, né? As pessoas jogavam coisas nele, assim, não era para supliciar, era uma humilhação. Vocês viram isso aí em Game of Thrones, né? Todo mundo está pensando nisso. Então esse escândalo público é naquele sentido mesmo. Trabalho forçado também. Para determinados crimes você tem as penas de trabalho forçado ou a pena de talião. Às vezes eles vão dizer, você aplicar o olho por olho, dente por dente, é o que existe de mais eficaz, mais efetivo para punir as pessoas. Então veja que é um sistema assim, frio e racional, que esses juristas montaram. Era um sistema ligado mesmo ao racionalismo. E aí eles vão falar assim, eles vão trabalhar abstratamente, né? Do ponto de vista abstrato, eles vão dizer, o sujeito que vai ser punido, ele é um sujeito de direitos. Você não pode fazer qualquer coisa com ele, né? Ao invés de impor sobre ele uma marca ritual de vingança, você pode trabalhar sinais que deixem claro que ele cometeu um crime. Você pode manipular as representações que ele faz a respeito do próprio crime. Aqui eu vou acelerar bastante, vou falar de uma forma bem superficial, porque senão a gente não consegue chegar no nosso objetivo de hoje. Ao invés de trabalhar tanto o corpo do condenado, vamos tentar agir sobre a alma dele. Isso fica muito claro na questão do escândalo público, né? Ao invés de supliciar o corpo do condenado, você pode até causar um pouco de dor, sofrimento, mas o principal ali era gerar uma humilhação, era agir sobre a alma. Esse era um sistema que pretendia aceitação universal. E aqui fica bem evidente o caráter teórico, abstrato, né? Esses juristas, eles trabalhavam de forma abstrata. Cada um tentou montar um modelo que fosse universal, aplicável em qualquer situação, né? Quem exercia essa punição era todo o corpo social, não era apenas o soberano, não era mais o soberano. O corpo social, que era, na verdade, toda a coletividade, ia aplicar essa pena. Na verdade, era ele que estava exigindo a aplicação da pena, né? Então havia toda uma representação. Não era mais uma cerimônia, era uma representação quase que simbólica que determinava essa punição. E nós temos a ideia de que a pessoa que sofre isso é um sujeito de direitos. Mesmo que tratado de forma fria, racional, né? Ele é um sujeito de direitos, ele é tratado assim. Ele não era um mero objeto de aplicação do suplício. Então esse era o modelo que o Foucault vai chamar o modelo dos juristas reformadores. Lembrem-se que aqui eu não estou falando mais de modelos de pesquisar a verdade, não estou falando mais de prova ou de inquérito, eu estou falando de modelos de punição, modelos de direito penal. Nós tínhamos o modelo penal do absolutismo, agora nós temos o modelo dos juristas reformadores, reformadores que fizeram as suas vidas ali no momento da Revolução Francesa ou no pós-Revolução Francesa, ou como influenciadores da Revolução, mas sobretudo teóricos. Então essa é a reforma humanística do direito penal. O mais importante aqui é perceber que o que determinou a concepção de um novo modelo não foi tanto o caráter bonzinho desses reformadores, era mais uma questão dos problemas que estavam envoltos no modelo antigo, do antigo regime, né? Eles se depararam primeiro com a necessidade de um modelo novo, porque não se podia manter o modelo do antigo regime,
Isso era uma questão teórica, mas na prática havia todos esses problemas, a instabilidade, a ineficiência, a violência, que determinaram essa reforma. Foucault ele sempre se pretende a revelar, digamos assim, aquelas questões inconfessáveis que determinam a prevalência de um modelo sobre o outro. Não a questão meramente retórica. Ele fala que essa questão da humanização do direito penal nesse contexto era uma questão meramente retórica, praticamente. Não que não havia um propósito humanizador, mas esse propósito não foi determinante para essas reformas. Só que aí ele vai dizer o seguinte: aquelas penas lá que eles propunham, esses juristas, a deportação, o talião, o escândalo público, nada disso assim se consolidou. Esse modelo dos juristas reformadores, ele foi um modelo que ficou quase que restrito simplesmente à teoria. E aí essa é uma questão que intriga muito Foucault. Ele vai investigar para tentar descobrir por que esse modelo dos juristas reformadores tão, digamos assim, tão completo, tão racional, tão abstrato, ele não deu certo na prática, ele não vingou. Em detrimento desse modelo, qual foi o modelo de punição? Qual foi a pena que deu certo? Nós temos um modelo de instituição carcerária. Aqui ainda é vigiar e punir. Eu vou traçar as linhas gerais desse modelo. Depois eu vou fazer uma explicação para dizer as descobertas de Foucault, por que esse modelo se impôs. Então esse modelo ele se impôs como uma técnica de coerção sobre os indivíduos. Ele não impunha mais marcas de vingança e ele não colocava mais no indivíduo simples sinais de que ele tinha cometido um crime. Ele vai gerar nos indivíduos traços que são, na verdade, hábitos. Então, agindo sobre o preso, a instituição carcerária visa infundir nesse preso alguns hábitos. O objeto de aplicação é um corpo que vai ser treinado. É o corpo do preso, mas não é o corpo que está sendo supliciado. É um corpo que é objeto de uma espécie de treinamento. Na verdade, esse treinamento ele é um adestramento. Aqui nós estamos começando a nos conectar com o que eu falei na primeira aula, na qual trabalhei o livro do professor Márcio Fonseca, sobre a relevância de Foucault para o direito, ou a relevância do direito nos trabalhos de Foucault. Aqui a gente começa a fazer alguns pontos de conexão com aquela aula. Então, o objeto é um corpo que vai ser treinado. Vai ser construída toda uma gestão da pena. O que é essa gestão da pena? Na verdade, são mecanismos das instituições carcerárias que vão ser obrigadas a gerir as penas. Com isso, tem que ser montado todo um aparelho administrativo para gerir a pena. Quem vai aplicar a pena, no final das contas, é esse aparelho administrativo. Nós poderíamos dizer, esse aparelho penitenciário. É ele que está ali, no final das contas, aplicando mesmo a pena, na realidade. Não é mais um corpo social, não é mais soberano. Essa atividade aqui, ela é uma atividade de exercício. Ela é um exercício do poder de punir.
Ela não é mais uma simples representação, ela não é mais uma cerimônia, ela é um exercício. E aqui, como submetido a isso, nós vamos ter um indivíduo que vai ser objeto dessa coerção. Então, ele não é tratado como um sujeito de direitos, ele não é um simples inimigo do rei. Ele vai ser um indivíduo submetido a isso. Para concluir essa parte dessas diretrizes dos 3 modelos de direito penal, o Foucault vai fazer uma advertência que é o seguinte: esses 3 modelos do direito monárquico, dos juristas reformadores e da prisão, eles têm paralelo com teorias do direito. Isso aqui foi uma questão difícil que uma vez caiu, difícil mesmo, que trabalhava essa questão. Qual que era a relação desses modelos penais com as teorias do direito? São congruentes? São incongruentes? Não tem nenhuma relação? Ele vai falar assim, são modelos paralelos às teorias do direito. Eles têm pontos de contato com as teorias do direito, mas eles não são dependentes das teorias do direito e essas teorias não são determinantes do conteúdo deles. Isso aí foi uma questão bem difícil que já caiu, eu não me lembro em qual concurso, mas daqui de São Paulo. Então são modelos que têm paralelos com teorias do direito. Esses modelos, eles também não são simplesmente os aparelhos e as instituições. Eles têm apoio nos aparelhos e nas instituições. Então a penitenciária ali, ela serve de apoio para o modelo penal, mas ela não é o modelo penal. Né? A penitenciária não é a prisão. Ela é um apoio, um local onde se aplica esse modelo. Se já caiu a relação com as teorias do direito, pode vir a cair as relações com os aparelhos institucionais. Essa relação é uma relação de apoio, também não é de dependência ou de identificação. E se a gente for trabalhar a questão das escolhas morais ou do determinismo moral, qual que é a relação? Aqui, essas escolhas morais, essa moralidade, ela vai fornecer justificações para os modelos penais. As escolhas morais, os modelos morais, a moralidade vai fornecer justificações para direitos penais diferentes, para modelos penais, técnicas de punição diferentes. Novamente, esses modelos não se identificam com as escolhas morais e eles também não são uma coisa que não tem nada a ver com a moralidade. Eles têm a ver. O ponto de contato são essas justificações. Deu para copiar, gente? Deu para entender? Eu vou começar agora voltando para a base da verdade das formas jurídicas, a explicar, né, as descobertas de Foucault, o porquê que a prisão se impôs em detrimento do modelo teórico dos juristas reformadores. O porquê que a prisão foi tão bem sucedida, foi tão amplamente aceita na sociedade, em detrimento da deportação, em detrimento do escândalo público, por exemplo, que eram mais racionais, mais bem formulados teoricamente, mais refinados, digamos assim. Para explicar isso, ele precisa voltar um pouco lá naquela época em que estava se desenvolvendo essa reforma do direito penal, e ele vai falar assim, será que não existia prisão ali naquela época, né?
Tudo bem, a prisão se tornou um sucesso no século XIX, mas será que naquela época da Revolução Francesa não tinha? Tinha prisão, a gente sabe, né? Só que ela não era um modelo penal. Esse é que é a grande sacada. A prisão ele vai chamar assim, ela funcionava como reclusão, ela era uma simples reclusão e ela servia para excluir e para marginalizar. Ela era um simples instrumento de regramentos particulares, regramentos específicos. Ela era um instrumento familiar, ela era um instrumento de algumas organizações religiosas. Havia sim prisão, mas ela não era um modelo, ela não constituía um modelo penal propriamente. Ela funcionava como reclusão, uma simples reclusão. Então ele vai falar o seguinte: existia as tais das lettres de cachet. Melhor que aspas. Havia esses, entre aspas, mandados de prisão que eram expedidos pelo rei ou por algumas autoridades. Mas eles serviam simplesmente para excluir um indivíduo lá que estava causando. E estava causando das mais variadas formas. Então, às vezes, um marido traído, que era uma pessoa importante, conseguia expedir um mandado de prisão contra a esposa, né? Uma determinada organização de trabalhadores ou uma organização de patrões conseguia expedir uma ordem de prisão contra um trabalhador, um empregado, um operário, melhor dizendo, não é? Um camponês. Eram simples mecanismos de manter a ordem. Ele não era um instrumento penal, um instrumento organizado para punir crimes. Era um simples mecanismo à disposição de diversas organizações sociais que faziam ali um simples, aqui sim, um controle de moralidade. Aqui era um controle de moralidade, simples. Como um desses mecanismos de controlar a moralidade, existia essa reclusão. E aqui que ocorre a grande virada. Isso era no século XVIII. O momento que ele pega para analisar isso é o século XVIII. Vocês sabem que no século XVIII, no final dele, ocorreu a Revolução Francesa, foi o período do Iluminismo, enfim. Essa reclusão aqui, ela não se identifica com a prisão enquanto modelo penal, porque a prisão enquanto modelo penal não funciona como reclusão, ela funciona como sequestro. E aqui nós estamos no século XIX. Foucault vai dizer, na virada do século XVIII para o século XIX, e principalmente no início do século XIX, a prisão, então, eu vou colocar aqui no meio, prisão, vai passar, ela vai se transformar de simples reclusão para sequestro. E aqui nós voltamos a ter um ponto de contato com a primeira aula que está no YouTube, já vocês podem recuperar, das instituições de sequestro, das quais fala Foucault. A prisão ela vai ser o arquétipo, o desenvolvimento máximo dessas instituições de sequestro. Aqui na reclusão, nós temos como objetivo excluir um indivíduo, é simplesmente separar um indivíduo lá que estava causando ou que era considerado inadequado, né? Simplesmente tirar ele do mapa, pelo menos durante um período, enquanto fosse possível. Já a função do sequestro, ela é uma função de inclusão.
Cuidado, eu não estou dizendo aqui que a prisão inclui a pessoa na sociedade, ressocializa, não estou falando nada disso. Mas a prisão, enquanto sequestro, ela vai tentar fixar o indivíduo nos aparelhos de produção. É por isso que ela não exclui, mas ela inclui. Ela inclui como? Fixando os indivíduos nos aparelhos de produção. E aqui nós precisamos lembrar que as instituições de sequestro para Foucault não são simplesmente prisões. Elas são também escolas, hospitais, quartéis militares, diversas instituições que funcionam como instituições de sequestro ou instituições disciplinares, ou como outros autores vão chamar, instituições totais. São instituições que englobam toda a personalidade da pessoa, procuram agir sobre essa personalidade, procuram agir sobre esse corpo. Tudo bem, mas por que a prisão se transformou? Eu já entendi que ela se transformou de reclusão para sequestro. Mas o que aconteceu para exigir essa transformação? Na verdade, no século XIX, vocês sabem, estava acontecendo a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial vai demandar uma nova forma de controle social. Vai demandar uma nova forma de controle social. Mas por quê? E aí Foucault vai trabalhar também uma noção bem difícil de entender, mas que eu vou fazer o possível, que é a noção do ilegalismo. Ilegalismo que não se confunde com ilegalidade. Vamos lá. A ilegalidade é uma contrariedade à lei. É a noção que a gente conhece. O que é legal, o que é contrário à lei. Normal. Nada de novo. Mas o que é o ilegalismo? O ilegalismo é, digamos assim, uma permissividade que o Estado vai ter, ou que as relações de poder vão se configurar com uma certa permissividade para algumas determinadas práticas ilegais, com a finalidade de incrementar o poder ou a riqueza de uma determinada classe, de um determinado grupo social. O ilegalismo, portanto, ele é uma ilegalidade, ele é um tipo de ilegalidade. Só que ele é uma ilegalidade que não é perseguida, não é punida efetivamente. Ele é uma ilegalidade que está acontecendo ali, todo mundo vê, mas que o Estado é permissivo. E ele não é permissivo explicitamente, ele não baixa um decreto falando, pode fazer. Não, continua sendo ilegal. Continua sendo ilegal. Só que ela ocorre tranquilamente. Foucault vai traçar essa relação aqui entre legalismo e legalidade. Ele vai falar algumas práticas são selecionadas como ilegalismo. Aqui a principal, a imagem mais interessante não. Nada disso é interessante, né? Só eu gosto. Mais fácil de entender é o seguinte, olha, na ilegalidade vamos traçar uma imagem aqui, vamos trabalhar, ó, os piratas. Enquanto que no ilegalismo, vamos ter o quê? Os corsários. Na prática, os corsários eram a mesma coisa que os piratas. Eles faziam as mesmas coisas. Eles saqueavam navios, eles atacavam as pessoas, eles destruíam tudo, eles estupravam, eles tocavam o terror. Qual que é a diferença? Os corsários trabalhavam para a coroa, para as coroas reais, né? Para os reis, para a corte. Enquanto que os piratas eram simplesmente bandidos. Bandidos que agiam no mar, no alto mar, enfim.
Ou seja, as ilegalidades aqui eram as mesmas e continuaram sendo as mesmas. Só que eles eram, digamos assim, permitidos, eles tinham uma permissividade dos estados. Era uma questão delicada, nunca, aí é que tá, né? Nunca era uma permissividade plena, ampla, reconhecida por todos. Tanto que cada coroa tinha os seus corsários ali. E eles não eram reconhecidos como boa gente por todos, era só para quem eles trabalhavam. Eles tinham uma carta que era uma autorização para fazer aquilo lá, só que aquilo era só da coroa para quem eles trabalhavam, né? Então essa é a noção. Mas tá, Fernando, mas o que tem a ver? Você tá viajando na maionese. Não tô. Pelo menos eu acho que eu não tô. O Foucault vai dizer o seguinte: a prisão se impôs porque o perfil do ilegalismo mudou. O perfil da ilegalidade mudou. Como que foi isso? Na Idade Média, no comecinho da Idade Moderna, ou mesmo durante toda a Idade Moderna, você tinha um ilegalismo de direitos. Você tinha um ilegalismo de direitos. O que era isso? Tem a ver com a circulação dos bens. Os bens na Idade Média, as coisas, elas não circulavam muito. O poder político era descentralizado, tinha um monte de feudo, cada cara mandava num feudo, ficava tudo estagnado ali. Os bens não circulavam. Então, o que circulava eram os direitos. Então, por exemplo, o privilégio de montar uma tenda, o privilégio de circular em estradas, o privilégio de plantar determinada coisa, eram tratados como direitos e havia uma certa permissividade com relação a algumas dessas práticas para viabilizar a circulação dos bens. Então, qual que era o grande crime? Mas que era um crime que era tolerado. Era o contrabando. Então, formalmente, você tinha várias mercadorias que eram proibidas. Só que o contrabando ele era tolerado. Ele era tolerado não sempre, porque ele continuava sendo uma ilegalidade. Mas quando praticado por algumas pessoas que eram importantes, conhecidos, não sei o quê, ele era tratado como ilegalismo. Então você tinha ali contrabandistas que eram pessoas de alta estirpe na sociedade, nobres, bispos, enfim, pessoas de status social elevado. E eram contrabandistas. Então aquilo era tratado como um ilegalismo, né? Dependendo da pessoa que praticasse aquilo, ia ser tratado como ilegalidade, ia ser jogado lá para o sistema da prova, enfim. O que Foucault vai dizer? Com a Revolução Industrial, esse ilegalismo passou a um ilegalismo de bens. Ele passou a ser um ilegalismo de bens. A ilegalidade passou a girar em torno dos bens, das coisas, porque as coisas passaram a circular com maior frequência, em maior volume, em maior escala, com o desenvolvimento do capitalismo. Então passaram a existir estoques. Então, porque vocês imaginam, estavam surgindo as indústrias. Então, para as indústrias funcionarem, elas tinham que manter estoques de matéria-prima ou de produtos. Elas tinham que mobilizar esses estoques para próximo dos portos ou para próximo das estradas. Isso, ou seja, tinha toda uma logística envolvendo os bens. Essa logística surgiu e ela demandou uma punição maior das ilegalidades sobre os bens.
quando essas ilegalidades eram praticadas por determinadas pessoas. Vocês sabem também que nesse período ocorreram os cercamentos. Então, houve uma urbanização, a população foi para as cidades trabalhar nas indústrias. E quem não conseguia trabalho era punido, né? Teve leis que puniram a pessoa simplesmente por estar à toa. Mas por quê? Porque estar à toa, simplesmente estar à toa, gerava um perigo para os bens. Gerava um risco para os bens. E aquela logística toda do capitalismo precisava funcionar. Porque se aquelas pessoas que estavam à toa eram muitas, e também os estoques eram abundantes, estavam ali disponíveis, vulneráveis, vocês podem imaginar o que aconteceu. Então tinha muitos saques, tinha muitos ataques. Ou seja, os crimes passaram a ser crimes patrimoniais. Não é bom simplificar grosseiramente assim, mas os crimes passaram a ser mais patrimoniais. Não envolver tanto privilégios, direitos, mas envolver patrimônio. E proteger o patrimônio passou a ser uma finalidade relevante. Eu vou procurar aqui um trecho do Vigiar e Punir para ler para vocês. Ou melhor, é da verdade as formas jurídicas. Até eu tô louco. Porque na quarta e na quinta conferência, essas duas análises se misturam. Então surgiu uma forma de riqueza que é agora investida no interior de um novo tipo de materialidade. Uma materialidade não mais monetária, mas ela é mercadorias, estoques, máquinas, oficinas, matérias-primas. Mercadorias que estão para ser expedidas. É o nascimento do capitalismo ou a transformação, aceleração do capitalismo, que vai se traduzir nesse novo modo da fortuna se investir materialmente. Essa fortuna, constituída de estoques, matérias-primas, objetos importados, máquinas, oficinas, está diretamente exposta a uma depredação. Toda essa população de gente pobre, de desempregados, pessoas que buscam trabalho, tem agora uma espécie de contato direto, físico, com a fortuna, com a riqueza. Então, muda muito a situação. O camponês que estava lá no campo, que só via mato, terra, que uma vez a cada 3 anos passava um comerciante ali, agora não, agora ele está nas cidades, para onde ele olha tem mercadorias, para onde ele olha tem um estoque de matérias-primas, tem alguma coisa ali para ele pegar. Então o roubo dos navios, pilhagens de armazéns e estoques, depredações em oficinas tornaram-se comuns. E é por isso, e é nesse contexto que vai surgir efetivamente a polícia e que a prisão vai se impor como forma de direito penal, como forma de punir. É a partir da Revolução Industrial. E aí, novamente, ela não se configura mais como uma simples exclusão. Ela não é simplesmente pegar o indivíduo e jogar no calabouço. Ela é mais inteligente do que isso. Porque ela vai fixar os indivíduos nos aparelhos produtivos. Uma vez preso, o preso vai ser treinado para trabalhar nas indústrias. Ele vai ser condicionado a se tornar um indivíduo produtivo, digamos assim. Aí nós precisamos lembrar uma advertência que eu já fiz e que eu repito, que Foucault, ele revela, ele descreve tudo isso, mas ele está sobretudo criticando. Ele está fazendo a crítica disso aí. E a prisão ela vai se revelar ser muito útil. Ela vai ser muito útil para agir sobre esses indivíduos e transformar a personalidade deles. Porque ela vai funcionar efetivamente como sequestro.
E aqui nós vamos voltar ao que eu expliquei na primeira aula, que são as instituições de sequestro. Elas são instituições que realizam normalização. Normalização é o processo, conjunto de mecanismos que agem sobre uma pessoa considerada anormal ou inadequada ou não satisfatória. A prisão vai se configurar como uma instituição de sequestro ao lado de várias outras instituições, que são instituições disciplinares. E aí, esse modelo ele se impôs na prática. Ele não foi um modelo teórico, ele foi um modelo que aconteceu, que deu muito certo, e que aí, a partir dele, foi sendo estruturada toda a sociedade como ela é concebida hoje. Nas instituições de sequestro, nós tínhamos poder disciplinar. Para voltar nisso aqui, precisa voltar naquela aula, na primeira aula. Nós tínhamos poder disciplinar. E esse poder disciplinar, ele é maximizado por meio do panóptico. A ideia do panóptico. O panóptico é um projeto arquitetônico desenvolvido por Bentham, em que o edifício da instituição ele é concebido como um anel. No centro existe uma torre de vigilância, e essa torre de vigilância ela tem uma estrutura tal que um único vigia consegue vigiar todo mundo que está ali em volta. E mais do que isso, os indivíduos que estão ali, eles não sabem se eles estão sendo realmente vigiados naquele momento, se o vigia está olhando para eles naquele momento. Isso é o panóptico. O panóptico, então, foi uma ideia, mas ele existiu em alguns casos. O que Foucault vai tentar dizer é que o panóptico ele foi, digamos assim, o arquétipo teórico perfeito para encaixar com as instituições de sequestro, para encaixar com o modelo prisional. E aí esse panóptico ele vai se transformar em panoptismo. O panoptismo, portanto, é a generalização do panóptico que estava ali nas instituições disciplinares para toda a sociedade. Ele vai dizer que toda a sociedade hoje ela é regida por panoptismo, por essa ideia de que as pessoas são objeto de vigilância constante. Então o panoptismo ele generaliza a vigilância, ele generaliza o controle, ele generaliza a ideia de correção dos indivíduos. Essas ideias todas estavam presentes nas instituições de sequestro, mas elas são generalizadas por meio do panoptismo. O panoptismo vai produzir, então, uma sociedade disciplinar. Esse poder disciplinar aqui, nós vimos lá na primeira aula que ele tem alguns instrumentos. Ele tem a sanção normalizadora, ele tem a vigilância hierárquica e ele tem o exame, a ideia do exame. O exame também vai ser generalizado para toda a sociedade. Ou seja, o que Foucault vai dizer é, não só a pessoa que está numa instituição de sequestro se submete a exames. Todas as pessoas de uma determinada sociedade, que é a sociedade disciplinar, estão submetidas a exames. O lugar que tem mais exame é na escola, né? Tem exame vestibular, concurso público, exames médicos, tem todo tipo de exame na sociedade disciplinar. Então ele, mais uma vez, está revelando, está descrevendo isso numa chave de leitura que é da sociedade disciplinar. Aí é que está o grande ponto de contato com a verdade e as formas jurídicas.
o panóptico através do exame e o panoptismo, eles vão, em determinado sentido, suplantar o inquérito, suplantar a prova, enquanto modelos de pesquisa sobre a verdade. Não é que não existe mais modelo de inquérito, nem modelo de prova. Existe. Mas o panoptismo, ele vai se impor na prática como um modelo de pesquisar a verdade sobre os indivíduos. E vai fazer surgir novas ciências. Ciências que têm como ser humano o seu objeto também. Então, a psiquiatria, a psicologia, a sociologia vão surgir não como modelos que pesquisam a verdade através de inquérito, de enquete, mas como modelos que pesquisam a verdade através de vigilância generalizada. É como se dissesse assim, determinadas pesquisas científicas mesmo passaram a ser realizadas não através daquele modelo testemunhal de inquérito, de coleta de elementos, mas passaram a ser realizadas por meio do modelo do panóptico, modelo de vigilância. Submeter alguns indivíduos a uma situação, vigiá-los, ver como que eles reagem. Aqui no poder disciplinar, nós vimos lá naquela primeira aula que ele tem várias funções, né? As disciplinas têm várias funções, tem funções de sequestro, tem funções que são finalidades, tem instrumentos específicos. Mas ele se revelou muito útil porque ele produz indivíduos dotados de algumas características. E aqui eu voltei no vigiar e punir. Essas características são dadas no vigiar e punir em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que ela controla, lembrando que disciplina ele está mais no contexto da prisão, das instituições de sequestro mesmo, mas vai ser objeto de generalização também. 4 características de individualidade. É uma individualidade celular, pelo jogo da repartição espacial. Então, lá na prisão, os indivíduos estão divididos em diferentes setores e diferentes celas. Isso aí vai produzir uma personalidade, um indivíduo também que ele tem essa característica celular, ou seja, ele se coloca dentro do seu espaço, de um espaço que foi traçado para ele. Ele fica adestrado assim. Então, uma individualidade celular, uma individualidade orgânica. Então, melhor anotar, né? Isso aqui também pode ser objeto de questão objetiva. Uma individualidade celular é a questão espacial. Nossa Senhora. Espacial, tá bom? É orgânica. O que é esse orgânico? Ele fala assim: pela codificação das atividades. Orgânica porque ele está inserido em um determinado fluxo de atividades. Ele funciona organicamente, esse indivíduo. Ele está inserido nos aparelhos de produção em uma determinada posição funcional. Ele é o operário que vai apertar um parafuso numa determinada linha de produção. Ele aprendeu essa atividade. Ele vai ser uma personalidade também genética. Foucault dá um sentido muito particular para as palavras, né? É genética porque tem a acumulação do tempo. A acumulação do tempo, na verdade, nós vimos uma capitalização do tempo. O tempo da pessoa, dentro da prisão, dentro da instituição de sequestro,
ele é capitalizado para uma determinada finalidade. E ele fica acumulado na pessoa. Na verdade, o que você está suprimindo da pessoa na prisão é um tempo que você toma dele e ele vai ficar ali preso. E essa personalidade é também combinatória. Isso aqui é vigiar e punir também. Essas são as 4 características da personalidade submetida à instituição de sequestro. Por que ela é combinatória? Porque ele tem composição de forças. Composição de forças é um termo abstrato, mas na verdade é um fluxo que foi delimitado naquela pessoa. Nós falamos também disso na primeira aula. A pessoa absorve etapas para as coisas. Então, ele absorve um determinado fluxo que ele tem que seguir. Ele não tenta desenvolver um fluxo próprio para as atividades. É por isso que é combinatória. Porque as atividades se combinam de uma forma organizada dentro de um determinado fluxo de forças. E aí nós já vamos nos encaminhando para o encerramento. Eu queria só ler um trecho para falar sobre exame, que ele traz aqui de uma forma interessante. Também no Vigiar e Punir. O exame é um controle normalizante, é uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Ele estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através das quais eles são diferenciados e sancionados. É por isso que o exame ele vai se tornar uma prática interessante de fazer ciência, de fazer algumas formas de ciência, algumas disciplinas científicas, porque ele vai debruçar seus olhos sobre os indivíduos e vai conseguir classificá-los, vai conseguir selecioná-los, vai conseguir definir quem vai ser objeto de punição ou não, quem vai ser objeto de uma atuação médica ou não. É por isso que o exame ele se estruturou como uma forma de pesquisa da verdade própria do panoptismo e que é a forma de pesquisa da verdade típica da sociedade disciplinar. Essa sociedade disciplinar se desenvolveu a partir da Revolução Industrial e ela permanece até hoje. Não quer dizer, eu volto a repetir, que não existem mais ciências que se pautam no modelo do inquérito, mas são ciências que são mais descritivas, são ciências que são pautadas naquele modelo de ciência natural, são ciências mais tradicionais que seguem aquele modelo de pesquisa do inquérito. E aí nós estamos no final mesmo, e Foucault vai falar o seguinte, ele vai falar que o que está por trás de tudo isso aqui é a questão do trabalho. É a problemática do trabalho. O panoptismo ele vai se desenvolver enquanto uma técnica de inserir as pessoas no trabalho produtivo, digamos assim. Você vigia e você pune em razão da necessidade de configurar as pessoas enquanto trabalhadores, digamos assim. E aí ele vai voltar a debater com o marxismo. Nós vimos na aula passada, em A Verdade e as Formas Jurídicas, que Foucault trata também, na primeira conferência, da concepção marxista a respeito do conhecimento. E ele não vai concordar com a concepção marxista a respeito do conhecimento, porque para ele, a verdade não está na natureza das coisas. Para ele,
as condições econômicas e estruturais, elas não são uma barreira entre o indivíduo e a verdade, mas elas estão dentro do indivíduo, elas são o solo onde o indivíduo se formou. Isso não é com a questão, a discussão do conhecimento que nós falamos na aula passada. A questão do trabalho, da mesma forma, o marxismo vai dizer que o trabalho está na natureza humana. O trabalho não é um problema para o marxismo, de acordo com Foucault. Aqui novamente, gente, eu vou voltar a ser insuportável em repetir aquela minha advertência. Eu sou um reles concurseiro. Eu estou fazendo simplificações para vocês acertarem questões de prova. Eu não sou um acadêmico, um estudioso do marxismo, nem um estudioso de Foucault. Eu li os livros aí, fiz a prova e é isso. E vamos para cima, tá bom? Então, assim, aqui eu não estou ousando discutir marxismo, que é uma discussão teórica absolutamente densa, complexa. Eu não vou comprar essa briga, tá? Mas o Foucault, ele vai criticar o marxismo, na sua concepção do trabalho, porque o marxismo diz, o trabalho está na natureza humana. O marxismo vai dizer, o problema é que o capitalismo metaboliza esse trabalho e transforma ele em necessidade de lucro. Ele capitaliza o trabalho. Ele vai objetificar esse trabalho para produzir lucro, para a produção, para a geração de mais-valia, para gerar mais-valia, gerar lucro. Você vê que eu não sou do ramo, né? Eu vou assim, né? Falando como quem não é do ramo mesmo, e não sou. Mas, em suma, para o marxismo o trabalho está na natureza humana. O problema é que o capitalismo pega essa natureza, transforma em objeto para produzir lucro. Foucault não vai concordar com essa ideia. Ele não adere a essa ideia. Isso está em A Verdade e as Formas Jurídicas e pode ser objeto de questão objetiva, discursiva, oral, tá? Eu acho até que é mais interessante numa forma discursiva ou oral, mas pode ser cobrado objetivamente também. Ele vai falar o seguinte, que o trabalho ele não está na natureza humana. Ele é incutido, inculcado nos indivíduos através das relações de poder. E são relações de poder que se desenvolvem ao longo da existência do indivíduo. Ao longo da existência ele está exposto a diversas relações de poder que fazem com que esse trabalho seja tão intrínseco a ele, esteja tão acoplado a ele, que fique parecendo mesmo que é uma natureza humana. Só que para que ele seja quase como uma natureza humana, uma segunda pele, um negócio assim, que não consegue tirar, necessariamente precisam diversas relações de poder atuar sobre esse indivíduo. Aí eu vou ler um trecho aqui da Verdade e as Formas Jurídicas para vocês. Isso aqui é Foucault falando, hein? Esquece eu agora. É ele. O que eu gostaria de mostrar é que, de fato, o trabalho não é absolutamente a essência concreta do homem, ou a existência do homem em sua forma concreta. Está discutindo com o marxismo. Para que os homens sejam efetivamente colocados no trabalho, ligados ao trabalho, é preciso uma operação, uma série de operações complexas, pelas quais os homens se encontram efetivamente, não de uma maneira analítica, mas sintética, ligados aos aparelhos de produção para o qual trabalham. É preciso operação ou síntese de um poder político para que a essência do homem possa aparecer como sendo a do trabalho. Eu falo assim, ó,
fica parecendo mesmo que é a natureza humana o trabalho. Mas ele fica parecendo porque ele está acoplado no indivíduo e esse acoplamento foi realizado pelas relações de poder. Aí ele continua. Não penso, portanto, que se possa admitir, pura e simplesmente, a análise tradicionalmente marxista, que supõe que, sendo o trabalho a essência concreta do homem, o sistema capitalista é quem transforma esse trabalho em lucro, em sobrelucro ou mais-valia. Com efeito, o sistema capitalista penetra muito mais profundamente em nossa existência. Tal como foi instaurado no século XIX, esse regime foi obrigado a elaborar um conjunto de técnicas políticas, técnicas de poder, pelo qual o homem se encontra ligado a algo como trabalho. Um conjunto de técnicas pelo qual o corpo e o tempo dos homens se tornam tempo de trabalho e força de trabalho, e podem ser efetivamente utilizados para se transformar em sobrelucro. Mas para haver sobrelucro é preciso haver subpoder. É preciso que, ao nível mesmo da existência do homem, uma trama de poder político microscópico, capilar, se tenha estabelecido fixando os homens aos aparelhos de produção, fazendo deles agentes da produção, fazendo deles trabalhadores. A ligação do homem ao trabalho é sintética política. É uma ligação operada pelo poder. Eu vou até copiar isso aqui, ó. A ligação do homem ao trabalho, ela é sintética política. Política porque envolve as relações de poder. E aqui é preciso também tomar um pouquinho de cuidado, porque o Foucault, quando ele vai debater o marxismo, ou quando ele vai debater com qualquer concepção teórica, não é que ele está levando para o pessoal, não é que ele está comprando briga, né? Como se diz. É que ele tem uma noção muito particular do que seja uma obra, do que seja um autor, porque ele vai trabalhar ao nível do discurso. Ele vai dizer assim, ainda que lá na origem, é como se ele dissesse assim, aí agora sou eu, tá? Então não leva tão a sério. Mas é como se ele dissesse assim, mesmo que o Marx lá, quando bolou a teoria dele, bolou as obras dele, quando criou as obras dele, não tivesse em mente exatamente, não tivesse na mente dele essa simplificação de que trabalha a natureza humana, ou mesmo quando alguns autores marxistas trabalhem de forma mais complexa, ou quando alguns outros do meio universitário, enfim, simplificam muito a questão de uma forma grosseira e fique dessa forma, não importa, na verdade. Importa que existe um discurso de origem marxista que tem esse teor, e esse discurso circula na sociedade. Esse discurso tem uma repercussão, esse discurso é tido como uma verdade a respeito das coisas. Isso que importa. Ele vai sair um pouco daquela discussão, não, mas isso daí é quem não estudou direito e tal. Tudo bem, mas para Foucault pouco importa. O que importa é que se tem gente que está simplificando assim, também é da responsabilidade do marxismo. Se tem gente que está com esse discurso, também é da responsabilidade dos formuladores dessa teoria. Né? Foucault vai ter essa noção de obra e de autor muito, assim, desapegada de um livro específico, de um indivíduo. Ele fala, não, o discurso ali que o cara produziu, ele circulou, ele gerou outras obras, gerou uma produção, e é da responsabilidade também. Isso daí, entendeu? Foucault vai ter essa noção a respeito de obra e a respeito de autor. Mas e até por isso, assim, isso parece um pouco pesado com os autores, com as obras, mas na verdade também é um alívio. É um alívio por quê? Porque não importa tanto a pessoa do autor, não importa tanto a obra do livro. O que importa vai ser o discurso. Vai ser
a classe de discursos que aquilo vai gerar. Né? É isso que para ele é interessante discutir. Não só quando ele debate marxismo, mas quando ele debate concepções a respeito do conhecimento, quando ele debate diversas teorias, ele vai ter essa noção. Por quê? Porque está muito relacionado com o que era a atividade filosófica para ele. A atividade filosófica para ele era, sobretudo, uma atividade crítica. Foucault não está preocupado em fundar um sistema universal, abstrato, em fundar uma teoria geral. Ele está preocupado, na verdade, em revelar como que essas teorias surgiram, em revelar por que essas teorias são mais ou menos aceitas, em revelar como que elas circulam e também descrever a forma como elas agem na sociedade, mas acima de tudo criticar determinadas teorias que se pretendem universais, porque Foucault é muito avesso a essa ideia de uma teoria que seja aplicável em todos os contextos do mundo, em todas as situações, para todas as pessoas. Ele é avesso a essa ideia, a ideia de uma natureza humana. Sempre que vocês verem relacionados assim, Foucault defende que tal coisa está na natureza humana, está na essência do homem. Não. Desconfiem, porque Foucault era avesso a essa questão de natureza humana, a essas universalidades, essas teorias gerais que os pensadores buscam criar. Ele reconhece o papel desses pensadores. Ele fala, não, é importante, mas é que não me interessa muito essa questão dos sistemas gerais de pensamento. É investigar como que esses sistemas surgem, se desenvolvem e morrem. Tá bom, gente? Com isso a gente encerra